Então, como falado, o nosso assunto hoje é o torcicolo congênito. O que é isso, na verdade? Vamos conversar sobre esse assunto. Então, o torcicolo congênito é uma alteração permanente, mas não irreversível, da posição do pescoço do bebê devido à retração congênita do músculo esternocleidomastóide, que ele está abreviado aqui como ECOM, ou a lesão desse músculo durante o parto, que é o torcicolo obstétrico. Então, a criança fica voltada para um dos lados pela tensão gerada por esse músculo, e isso pode ser através de manipulações, de exercícios, o reposicionamento da cabeça. Lógico que existem graus, né? Existe o torcicolo congênito grau 1, esse, por manipulação, você consegue reverter o quadro, e o grau 2, caso não haja a forma de você reverter o quadro, ele pode ser até cirúrgico. Então, o músculo esternocleidomastóide possui sua origem entre os ossos clavícula e o osso externo e se prolonga para o processo mastóide, que é uma regiãozinha bem aqui atrás da nossa orelha, no osso occipital. Sua ação é inclinar a cabeça no sentido do ombro para o mesmo lado e rodar para o lado oposto. Então, inclina para o mesmo lado e roda para o lado oposto. Algumas observações clínicas. A retração desse músculo resulta em uma fibrose cicatricial, provavelmente devido ao traumatismo, à interrupção vascular, ao infarto, na verdade, muscular ou mesmo hematomas. Essa lesão é geralmente descoberta nas primeiras 6 a 8 semanas de vida. Nesse momento, ainda há a possibilidade de reversão. O pai e a mãe estão pensando que aquele é bonitinho, não é. O próprio pediatra ele pode avaliar, né, indicando a fisioterapia para o tratamento e a melhoria da função desse músculo. A criança mantém a cabeça inclinada para um lado e tem dificuldade de virar a cabeça para o lado oposto. Então, ela fica inclinada e, pela contratura gerada por esse músculo, a criança não consegue fazer a inclinação para o lado contrário. Isso, lógico, vai prejudicar a postura, vai prejudicar uma série de visualizações, a criança vai ver de uma forma inadequada, quer dizer, um conjunto de inadequações futuramente gerando problemas nesse futuro criança, jovem, adulto. Se o bebê for examinado no primeiro mês, um nódulo pode ser sentido do lado do pescoço. Em 90% dos casos, esse nódulo será mole e indolor à palpação e gradualmente irá regredir. Até o final dos 4 a 6 meses de idade já desapareceu. Lógico que isso tem que ser tratado, né? A contratura ela vai se tornando cada vez mais crônica, né? O período agudo passa e o período crônico se estende e isso deve ser tratado. O torcicolo congênito pode ser associado à displasia do quadril, ou seja, a uma disfunção do quadril entre 10% e 20% das crianças, e devem ser examinados em crianças com torcicolo congênito, né? Então, crianças que têm alguma alteração no quadril, existe uma possibilidade, 10% a 20% é alto, de ter também o torcicolo congênito. Alguns fatores de risco. Bebês com peso e comprimento acima da média. Nós sabemos hoje que as crianças estão aí variando entre 3 quilos, 3,5 kg, alguns mais, outros menos, pertencentes ao sexo masculino, que a incidência é maior em meninos do que em meninas. Parto de apresentação pélvica, ou seja, a criança às vezes está sentada. E gravidez múltipla, ou seja, 1, 2, 3, às vezes trigêmeos, quadrigêmeos, pelo próprio posicionamento ainda no útero materno, isso acaba gerando esse problema. Primíparas, ou seja, crianças que estão ligadas por alguma região do corpo, né? Complicações no parto, anomalias maternas no útero, aí já é a mãe que está proporcionando, e assimetria craniana, ou seja, um lado é diferente do outro lado do crânio dessa criança. Sinais e sintomas. Inclinação da cabeça para um lado combinada com a rotação para o lado oposto. Inclina e roda, tá? Esse formato. Nódulo palpável no músculo esternocleidomastóide, já falando sobre isso. A criança pode chorar ou não permitir que vire a cabeça para um dos lados. Então, esse é um dos motivos, né, que o fisioterapeuta entra com o seu procedimento, em que a criança deve ser posicionada exatamente de forma oposta a essa inclinação. E por essa contratura já presente nessa criança, ela começa a chorar, porque ela sente dor, porque o músculo está sendo alongado progressivamente.
Se perceber que seu filho tem a cabeça inclinada para um lado, procurar um profissional, pediatra, depois ele vai encaminhar para a fisioterapia. Outras condições podem causar o torcicolo e o pediatra irá descartar outras possíveis lesões durante o exame físico. Alguns objetivos que a fisioterapia deve ter no tratamento: aumentar a amplitude de movimento de forma ativa e passiva, tá? Favorecer a postura simétrica, ou seja, o alinhamento da cabeça em relação ao pescoço e o tronco, facilitando de uma forma sem a motricidade, que eu falei, a visão, o posicionamento da cabeça pode alterar a postura, o equilíbrio dessa criança. Reduzir o uso de suporte para que aumente a assimetria. Exames podem ser pedidos, como a ecografia e o raio-x da região cervical, tá? Para comprovar o problema e se houver algum desalinhamento ósseo. A fisioterapia fará tratamento da seguinte forma, né? 90% das crianças podem ser tratadas com sucesso com o programa de exercício terapêutico, que é a cinesioterapia, que envolve, sobretudo, os alongamentos e os movimentos ativos e passivos. Ele irá estimular o bebê para que ele comece a inclinar a cabeça voluntariamente para o lado contrário, ou seja, estirando essa musculatura, alongando essa musculatura, para melhorar exatamente o alinhamento da cabeça em relação ao pescoço. Além disso, alongamentos passivos mantidos serão sustentados para melhorar a amplitude de movimento. Também lhe dará algumas orientações, ou seja, para a família, para o pai e para a mãe, para estimular o bebê para que ele use o mais pronto possível, né, os movimentos do pescoço de uma forma mais simétrica. Ao brincar com o bebê, posicionar os brinquedos que ele responde melhor, ou seja, obrigado a virar a cabeça para o lado afetado. Quando levar ao colo, procure colocá-lo de forma que ele rode o pescoço para o lado afetado. No berço, coloque-o virado para a parede, enquanto fala com ele, para que ele se sinta motivado a virar a cabeça em sua direção. Dê preferência a brincadeiras na posição de barriga para baixo, ou seja, decúbito ventral, de forma a estimular os extensores do pescoço, o movimento de extensão do pescoço. Em cerca de 20% das crianças, a incidência é alta. A cirurgia pode ser necessária, no caso do torcicolo de grau 2, para corrigir o problema no torcicolo. É uma cirurgia relativamente simples, realizada mesmo até no ambulatório, não precisa de um centro cirúrgico, com o objetivo de alongar esse músculo. Correção postural. Aí nós entramos agora na cinesioterapia. Com o bebê em decúbito dorsal, ou seja, deitado com as costas no berço, ou no consultório, ou na clínica do fisioterapeuta, colocar almofadas de cada lado do tronco para dar apoio, estimulando o bebê a olhar para o ombro do lado afetado. Então, coloca assim, deitadinho, colocou 2 almofadas e o movimento da cabeça para a simetria do movimento. Suavemente, procure manter a cabeça na posição máxima, ou seja, na posição neutra, que ele tiver conseguido rodar. Mantenha essa posição por 5 a 10 segundos. Ou seja, se eu tenho um encurtamento desse lado, eu vou inclinar a cabeça para o lado contrário para estirar essa musculatura e manter isso por 5 a 10 segundos. Repetindo, depende. Toda criança, ela se fadiga, ela se cansa muito mais rapidamente do que o adulto. 3 repetições, viu que ele continua respondendo bem, 5 repetições, né? Se o tempo ficou fácil para a criança de ser resolvido, aumente para 12 segundos, 15 segundos, ok? Posição de congruência das facetas articulares, são as regiões das vértebras, né? Em decúbito ventral, ou seja, agora o neném de barriga para baixo, coloca o bebê na posição de pupe, que é a posição que a gente chama de posição de esfinge, apoiada com os cotovelos, e olhe para frente agitando brinquedos do seu agrado à sua frente, né? Para ele brincar, para fazer os movimentos da cabeça e melhorar a estrutura muscular do pescoço. Mantenha a posição por 5 a 10 segundos, retorne lentamente à posição inicial, voltando à ideia da fadiga que você pode gerar à criança. A criança ela pode dormir durante o tratamento por causa do cansaço que a proporciona. Então, pessoal, o torcicolo congênito, ele possui 2 graus. O grau 1 é tratável com o fisioterapeuta. Se esse procedimento não surtir efeito, ou seja, ele for de grau 2, tem que ser encaminhado por um pediatra para uma análise
e uma cirurgia para a liberação dessa tensão muscular. A fisioterapia, ela age diretamente sobre o tratamento, tem um resultado extremamente especial, e os papais e as mamães podem ficar tranquilos que isso é tratável com toda certeza. Seguindo todas as orientações, dará tudo certo.